Oi, Blue aqui novamente para darmos continuidade ao universo de Lime No Land. Por que isso rimou, meu Deus? E bom, no último vídeo eu tinha explicado o que era Lime No Land, qual era o seu propósito e o que eles escondiam por trás dos panos. Eu vou resumir um pouco, mas eu recomendo que você assista ele em si. Então, basicamente Lime No Land é um parque de diversão criado pela empresa Shell Corporation que fez sucesso lá no Novo México na década de 70. E de algum modo o parque conseguiu atrair uma parcela da população, tendo até rumores de que eles tinham ultrapassado a Disney, que era sua concorrente na época. Entretanto, com o decorrer do tempo, incidentes aconteciam, mas nenhuma investigação na época foi feita com tamanha profundidade. E no vídeo passado, vimos que Lime No Land estava envolvido em um tipo de culto para um falso deus, um deus que tem envolvimento com sacrifícios humanos. Paramos anteriormente na área arquivos e com 2 vídeos para analisarmos no canal. Na verdade, era para ser 3 contando com o primeiro, só que como nesse primeiro vídeo é só o hino estadunidense e as imagens das pessoas desaparecidas, não teria muito o que falar. Só foca nessa Endymions aí. Mas enfim, chega de enrolação e vamos de novo a Lime No Land. Na descrição explica que essa é uma fita de investigação recuperada que detalha sobre alguns acontecimentos estranhos ao redor de algo denominado de Anomalia de Lime No Land. O vídeo já é meio direto e conta que nos últimos meses, o NMSP, que significa Polícia do Estado do Novo México, tomou conhecimento dessa atração anômala. Os mesmos acreditam que o passeio esteja relacionado a muitos casos de deformidade facial, de acordo com o Hospital Regional de Lakeville. Uma tal de LVVT, que muito possivelmente é um canal de notícias de lá, tinha se recusado a cobrir esses casos na televisão local, pelo fato de que representações visuais não são adequadas para o público em geral. Então, vamos por o que interessa. Esse é Rick Arkeman. Ele teria visitado Lime No Land em julho de 1988, com sua esposa e seus 3 filhos. Detalhe que foi apenas um ano antes do parque fechar completamente. O Rick supostamente teria escapado de sua família para encarar essa anomalia de Lime No Land sozinho, o que significa que já havia boatos sobre isso e esse maluco foi mesmo assim. O vídeo nos mostra uma ótima fotografia em que ele se encontrava vivo, que é claramente ele andando até essa anomalia. E por que tirar essa foto, eu não faço a mínima ideia. Só sei que essa foto também comprova que essa tragédia poderia ter sido evitada pela pessoa que tirou a foto. Alguém viu isso, tirou uma foto e não fez nada. Agora, a imagem a seguir é uma ilustração da estrutura facial de Rick após montar na anomalia. E essa é a ilustração. Compara essa ilustração com a imagem real do Rick, um homem que parecia o Trevor do GTA pra porra de um alternate. Eles afirmam que a causa da morte do Rick permanece em investigação até o novo aviso, mas é aí que tá, até quando isso vai permanecer em investigação? Ou até quando isso permaneceu em investigação? Essa é Lina Sorenson. Eu vou falar Sorenson. Ela era uma professora e tinha levado sua turma da primeira série para Lime No Land no inverno de 84. E você já sabe que crianças dentro desse parque são muito bem recebidas, não é? Lá dentro, a Lina resolveu levar as crianças em brinquedotecas. Sabe aqueles lugares que sua mãe te abandonava que possuía vários brinquedos, jogos e uma porrada de criança? Então, a Lina levou eles para esse tipo de lugar. Ela ficou com a turma por mais ou menos 7 minutos e depois disso, teria saído repentinamente pelos fundos. Isso é basicamente o que o Rick fez. Ela teria escapado de seus alunos assim como o Rick teria escapado de sua família. E vocês já sabem o final disso. As crianças ficaram sozinhas por fucking 8 horas. Mas como elas são crianças, elas nem perceberam que a mesma teria saído. E agora, as coisas ficam realmente sérias. O corpo de Lina foi descoberto em um pedaço de terra atrás da anomalia de Lime No Land. E a foto a seguir é uma ilustração da estrutura facial de Lina depois que seu corpo foi descoberto. Dá pra ver que a única coisa que o Rick e a Lina têm em comum em suas deformidades são esses sorrisos carismáticos, como se eles estivessem sendo forçados a se divertirem. E pela cara do Rick, dá pra notar que ele não era do tipo que sorria muito, e ver que tem algo nesse brinquedo os forçando a sorrir deixa isso tudo ainda mais conturbado. A polícia de Lakeville se recusou a elaborar suas descobertas na cena do crime, ou seja, cagaram pra porra do corpo da Lina. Esta é Maria Ramos. Maria visitou Lime No Land sozinha em novembro de 1982, muito antes dos acontecimentos de Rick e de Lina. Ela supostamente foi a uma roda gigante bem antes de embarcar na anomalia de Lime No Land, e naquele dia em específico, a mesma teria sido fechada para reparo. Alguns funcionários do parque se lembram de ter visto uma mulher perto dos controles do brinquedo, mas não fizeram literalmente nada para impedi-la
ou questioná-la, o que pode comprovar a teoria de que os funcionários têm consciência do que habita lá no fundo da Roma. Os caras literalmente sabiam que o brinquedo estava em manutenção e não fizeram nada. Eu dou ênfase para esse nada. Para parar a Maria. Então, o passeio teria começado com a Maria no vagão mais distante, que é na parte traseira. O motivo de fechar a anomalia foi porque havia uma falha de segurança defeituosa que fazia com que o passeio seja executado sem parar. Significa que a Maria ficou nesse brinquedo múltiplas vezes e ele só parou quando alguém realmente chegou lá e desligou ele. Nesse dia, o passeio durou até 26 minutos sem parar, e a imagem a seguir é uma ilustração da estrutura facial dela depois que o passeio foi controlado. A deformidade de Maria é com certeza a pior até agora, e até mesmo nessa condição ela ficou com esse medonho sorriso em seu rosto. Esse incidente é marcado como a primeira morte na anomalia de Laminoland. A investigação desses casos está em andamento pela polícia do Novo México até hoje. O que mais me deixa embasbacado com esse vídeo é que literalmente ninguém fez uma investigação com profundidade, por mais que esses casos ocorressem praticamente com frequência. Se o primeiro caso foi registrado em 82, será que aconteceram mais mortes de lá até 89? Ou pior, será que isso ocorre desde o início da abertura do parque? Eu tô ligado que os funcionários podem estar envolvidos em cada morte do parque, mas e a polícia? A polícia se recusou a organizar as descobertas do caso da Lina. Sei que talvez essa teoria seja meio quebrada porque é a própria polícia que fez essa fita de investigação. Porém, e se existirem lados? Lados contra essa investigação e lados a favor dessa investigação. O lado contra é possivelmente o lado que serve ao Moloch. O lado que encobre os casos, coloca qualquer problema do parque como incidente e também arquiva todos. E ao lado a favor é o lado que estamos vendo diante das fitas, o lado que está investigando, juntando as peças e indo mais e mais a fundo nos casos. É claro que isso é apenas uma teoria e tudo vai se confirmando com o tempo. Entretanto, é uma bem válida. E sobre essas pessoas que foram com Deus, meio que não tem muito o que dizer. Só é estranho que em ambos os casos eles foram para essa anomalia em situações aleatórias. O Rick literalmente abandonou sua família para ir nessa atração. A Lina abandonou sua turma, e a Maria, por mais que o brinquedo estivesse em conserto, ela conseguiu embarcar mesmo assim, e ninguém a impediu em momento algum, que é a pior parte. É como se eles estivessem sendo atraídos, controlados, hipnotizados, qualquer coisa envolvendo essas palavras. Se pá, era isso que aquela fita de treinamento queria dizer. O parque está vivo. Pode muito bem ser uma clara referência a esse acontecimento, e até ao próprio Moloch. Pode também ser o parque é uma mentira, que é até mais válido do que a frase anterior, mas deixa a gente sonhar, vai. E bom, que a polícia do Novo México possa estar servindo ao Moloch ainda é uma dúvida, mas que qualquer pessoa pode servir a ele, com certeza é um fato, e você vai perceber isso agora. Esse vídeo é mais uma das fitas de investigação, só que dessa vez iremos focar em outro caso. Esse vídeo afirma que a polícia do Novo México continua investigando as estranhas atividades que vêm se manifestando em Lakeville. Semana passada, detetives teriam recebido uma denúncia direcionando-os para a residência Munos. Supostamente, uma tal de Sofia Munos tem agido de forma cada vez mais estranha, digamos assim. Ela começou a agir assim após o desaparecimento de sua filha, que desapareceu por circunstâncias desconhecidas. Essa é a Sofia Munos. Ela alegou que sua filha foi vista pela última vez sob seus cuidados em 504 Dourado, e fazendo uma pequena pesquisa para saber o que é uma residência comum. De acordo com o depoimento de Sofia, sua filha teria fugido da residência na calada da noite, e durante o incidente, ela estaria dormindo e não ouviu um único sequer barulho. Os detetives não acharam motivos para suspeitar que Sofia estaria mentindo. Mas que motivos então Andy Munos tem para fugir? Sim, Andy Munos, aquela que aparece no primeiro vídeo de pessoas desaparecidas no canal de Laminoland. Durante uma busca recente na casa dos Munos, descobriram alguns desenhos que Andy Munos teria feito, uma história chamada de Amigo da Mamãe. E a descoberta desses desenhos levaram a uma caçada imediata a Sofia Munos, porém ela fugiu de casa. A história contida nesses desenhos fez com que Sofia Munos fosse completamente incriminada pelo desaparecimento de Andy Munos, e a história é essa. Essa é a minha mamãe. Mamãe me leva para todos os lugares.
mamãe me levou pra Liminal Land. Eu fiquei tão animada. Mas então, a mamãe me deixou triste. A mamãe me levou pra essa casa. Dentro dela tinham mais casas. A mamãe olhou. Mamãe disse que estava procurando um amigo. Siga-me, está tudo bem. Dentro estava um amigo da mamãe. Amigo da mamãe. Agora os detetives possuem motivos para acreditar que Sophia Munoz esteve envolvida no desaparecimento de sua filha, Andy, e no final eles mostraram que Sophia Munoz está sendo procurada. Com esse vídeo provamos que qualquer um pode facilmente servir ao Moloch ao invés dos funcionários do parque, o que também pode significar que a polícia ou metade dela podem ser cúmplices. Mas então se qualquer pessoa pode facilmente servir ao Moloch, isso quer dizer que os pais de cada criança desaparecida naquele vídeo estão envolvidos no desaparecimento dos próprios filhos? Isso ainda é um mistério. Mas ainda no vídeo em si, logo na história de Andy, a gente pode perceber que ela não escreve tão bem assim. Ela, é claro, é uma criança. A escrita dela não é um problema. O problema é logo a seguir. Andy escreveu Mom's Friend meio errado, com a letra E faltando no meio da palavra. Só que ao decorrer da história, no momento em que é nos apresentado o amigo entre aspas de sua mãe, a escrita dela ficou perfeita, sem erros, sem falta de letras, literalmente uma caligrafia perfeita. Uma caligrafia perfeita até demais para uma criança na idade de Andy, o que significa que sua mãe adulterou o que ela realmente tinha visto. E o que mais comprova tal coisa são as páginas que contêm rabiscos, que censuram algo ou algumas palavras. Não anula o fato do Moloch estar envolvido nisso, mas o que tinha de tão secreto na história para Sophia Munoz censurar tanta coisa? Ela só não se livrou dos desenhos. Uma hora com certeza os detetives iam encontrar isso e iam incriminá-la. É como se ela fez isso de propósito, talvez para mesmo escapar? Porém no início não existiam suspeitas ou qualquer tipo de coisa que poderia ser usada contra ela, até acharem a história. Eu não acho que ela alteraria isso simplesmente por querer alterar, ou deixaria os desenhos ali simplesmente por querer deixar. O plano de Sophia Munoz é desconhecido, e assim como seu plano, onde ela se encontra também é um mistério. Se você souber de alguma coisa sobre ela, ou se já viu ela por aí, liga para esse número na tela. This number has been seized by the New Mexico State Police. The search for those impacted by nefarious activity taking place within Liminal Land Park are urged to submit any applicable information. Why are you sitting there listening to them?